Continuando com a nossa modelo, esse vídeo aqui a gente vai aprender a aparar os pelinhos e como retirar eles da maneira correta. Primeira coisa que você vai fazer é pentear esses pelos e todo pelinho que tiver pra fora do desenho que a gente já delimitou, você vai aparar com uma tesourinha. O ideal é que essa tesourinha, ela tenha ponta reta. Hoje no mercado existem tesourinhas de alta precisão. Essa é uma tesourinha comum, gente. O importante é que ela seja de ponta reta. Mas quanto mais precisa for sua tesourinha, melhor. Mas o que vai ganhar aqui é pentear. Esse início você penteia para cima, porque o início, os pelos, eles são projetados para cima. Porém, se os pelos da sua cliente não forem projetados para cima, você vai acompanhar o crescimento normal. Mas o normal é que esses pelos do início sejam para cima. E à medida que ele vai indo pro meio, até o final da sobrancelha, eles vão caindo para o lado. Então aqui já no meio, você já vai dar aquela jogadinha dos pelos para o lado. Então sempre vai penteando e aparando devagar. Não aparem tudo de uma vez com pressa, porque esses pelos que você apara, dependendo do jeito que você aparar, pode ser que cause uma falha nas sobrancelhas. Então apare com calma, penteie e acompanhe o sentido do crescimento dos pelos da sobrancelha da sua cliente. Hoje a gente tem uma técnica chamada Brow Lamination no mercado, que é aquela sobrancelha bem penteadona pra cima. Essa técnica, se você for realizar essa técnica, ela apara muito menos, porque ela realmente aproveita esses fios longos para projetar uma sobrancelha mais grossa. Mas como aqui a gente vai fazer o design comum, então o ideal é que você apare todos os pelos que tiver fora daquele desenho que a gente já delimitou. Vamos começar agora a retirada dos pelos. Você pode começar com a cera, você pode começar com a pinça, o que você preferir. Eu estou usando aqui uma cera fria, que eu já apresentei pra vocês, que eu mesma cortei ela numa espessura que dá pra usar pra área das sobrancelhas. E você vai colocar na pele da sua cliente. Bem rente, pessoal, o desenho que vocês fizeram. Vocês vão esfregar os dedos assim e vão puxar no sentido contrário dos fios. Então, se os fios crescem pra cima, você puxa pra baixo. Então, igual eu tô mostrando aqui pra vocês. Esfrega, 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 puxa pra baixo, porque esses pelos crescem para cima. Nem sempre a cera ela vai tirar todos os pelos, porque pode ter algum pelo ali no meio que tá crescendo pro lado, que tá crescendo pra baixo. Então depende muito do crescimento natural dos pelos dela. Igual essa região aqui onde eu tô mostrando agora, os pelos crescem para baixo. Então eu vou puxar para cima. Puxou rápido, não demora pra puxar, e coloca o dedo em cima pra aliviar a dor. Então aqui, ó, esfregou, 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 puxou, ponto. Rápido, não fica fazendo hora, porque senão a cera vira uma meleca. Aqui para a parte de cima você vai precisar pentear os pelinhos para baixo, para que esses pelinhos não grudem na cera. Então você só vai tirar aqueles pelinhos que estão fora do desenho. Por isso também a importância de aparar antes, para esses pelos não saírem para fora do desenho. Então colocou aí a cera bem justa ao desenho que você fez, passou o dedo para fixar bem na pele. E agora você vai puxar no sentido contrário ao crescimento desses pelos. Tá vendo, gente? Já dá pra até perceber que o rosto fica mais limpo. O bom da cera é que tira até aquelas penugens, aqueles pelos bem fininhos, bem pequenininhos. Então o design realmente fica muito limpo. Por isso que eu não ensino vocês a usar lâmina, gente, porque a cera, ela já deixa o design muito limpinho. E como na parte de baixo eu gosto de usar a pinça, com a pinça eu tiro o máximo de pelos possíveis. Mesma coisa do outro lado, colocou rente ao desenho, puxou no sentido contrário ao crescimento dos pelos. Outra coisa, essa modelo ela tem uma pele jovem, mas vai ter muitos clientes com a pele mais madura. Então, na hora de aplicar a cera, certifique que a pele esteja bem esticada. Estique essa pele com a sua mão, porque a cera precisa estar numa pele esticada, ok, gente? Vamos fazer agora a remoção dos pelos de baixo com uma pinça da sua preferência, que você sentir mais confortável. Então, gente, mesma coisa, estiquem bem a pele, porque quanto mais esticada essa pele estiver, menos dor a sua cliente vai sentir, menos chance de você beliscar a pele dela. Então, estica bem essa pele, não tem problema se você ficar com o dedo assim em cima do olho dela. O importante é você esticar, não é pra você pôr força na mão, é pra esticar a pele. Agora, pra pinçar, você vai pinçar no sentido do pelo. Então, se o pelo cresce pra cima, você vai pinçar pra cima. Se o pelo cresce pra baixo, você vai pinçar pra baixo. Igual aqui,
esses pelos, eles estão crescendo projetados para a esquerda, né? Então, eu tô puxando ele para a esquerda. Porque se você puxa o pelo no sentido contrário dele, o que você vai fazer? Você vai quebrar esse pelo. Eu não sei se vocês conseguem perceber os pelinhos que eu estou tirando. Tem uma bolinha preta na ponta do pelo. Essa bolinha é o bulbo do pelo. Isso significa que você tá tirando o pelo da raiz, que você não está quebrando o pelo. Então, se você quebra, você sente que você tá quebrando, você enxerga que tá ficando cheio de cotoquinho, porque você não tá tirando o pelo por completo. Quando você tira ele por completo, vai sumir, não vai ficar nada pra trás. Você pode observar que fica aquela bolinha no pelo também. Então, assim, estica a pele e puxa de acordo com o crescimento dele. Então, se ele tá crescendo pra esquerda, você vai crescer você vai puxar para a esquerda. Isso, gente, é o mínimo. Não fiquem quebrando o pelo das clientes. E tirem todos os pelos que estiverem fora do desenho. Por isso a importância do desenho. Porque se o desenho estiver certo, não tem como errar, gente. Não tem como errar. Então, sempre tirem os pelinhos que estão fora do seu desenho. Então, se o seu desenho não ficou muito bom, se o seu desenho não ficou muito visível, para e refaz esse desenho. Ou vai, passa caneta em gel para ficar mais claro para você. Porque essa cliente, ela não tinha tantos pelos, ela ainda tem uma micro no fundo da sobrancelha. Agora vai ter clientes que vai ter muito pelo e você não vai saber e pinçar assim só de olho. Você vai realmente precisar fazer um desenho, mesmo que seja um desenho à mão livre. O mapeamento, ele facilita, né, a gente enxergar e harmonizar as duas sobrancelhas. É para isso que serve o mapeamento. Mas mapeamento não é copia e cola. Cada sobrancelha é diferente, cada espessura vai ser diferente. Então, assim, mapeamento é personalizado para cada tipo de sobrancelha. Mas ele facilita para você saber o desenho ideal. Depois que você saber o desenho ideal, é só retirar os pelos, não vai ter problema, tá? É até bom o mapeamento que você já mostra para cliente. Se a cliente aprovar o desenho que você fez, pode tirar os pelos sem medo, porque ela já aprovou o desenho. Então aqui, ó, esses pelos do início, eles estão crescendo pra cima, então eu tô puxando pra cima, porque senão eu vou quebrar os fios, entendeu? A cliente, ela vai sentir mais dor. Então eu tô puxando pra cima, igual vocês estão observando. Tô fazendo um pouco mais devagar pra vocês conseguirem ver. Mas a pegada é essa, assim, ó. Pegou na pinça, apertou, pegou o pelinho. Você vai posicionar essa pinça bem rente à raiz do pelo. Não puxem esse pelo pela ponta dele. Puxem esse pelo pela raiz. Coloca essa pinça bem pertinho da raiz. Por isso que é importante a pele estar bem esticada. Porque se a pele não estiver bem esticada, você vai acabar puxando a pele. Então estica bem essa pele. Pega esse pelo bem da raiz e puxa ele no sentido do crescimento dele. E o movimento é esse. Apertou a pinça, pegou o pelo, puxou. Apertou a pinça, pegou o pelo, puxou. Entendeu? Antes de apertar, vocês já posicionem a pinça perto da raiz do pelo. Vocês podem observar que eu troquei de pinça, eu coloquei agora uma pinça de ponta fina. Eu tava usando uma pinça de ponta chanfrada, porque eu achei que ia facilitar fazer esse inicinho, que os pelinhos são pra cima. Essa pinça de ponta fina, ela tem uma precisão muito boa, gente, principalmente pra quem tem muito pelo encravado na região das sobrancelhas, ou pra clientes que o pelo, ele quebra com mais facilidade. Vai ter clientes que os pelos vão quebrar com mais facilidade do que outras. Vai ter cliente que os pelinhos vão ser um pouquinho mais finos e a pele vai ser um pouquinho mais flácida. Então, cada pinça depende para cada cliente. Por isso que eu indico vocês terem todos os tipos de pinça. Mesmo a aérea, eu só uso a chanfrada, que é a mais fácil. Mas tenham pelo menos uma pinça de ponta fina, porque vai que você quebra um pelo. Se você quebrar um pelo, vai ser muito mais fácil você tirar ele com a pinça de ponta fina do que com uma pinça de ponta chanfrada. Mas a pinça de ponta fina, ela também serve para fazer o design completo, tá, gente? É só vocês que tem que analisar qual a melhor necessidade de vocês. Nessa hora da pinçagem, gente, é muito legal que vocês estejam conversando com a sua cliente, para ela distrair, para ela não ficar focando na dor. É muito comum que a sua cliente queira coçar os olhos, ela queira coçar o nariz, ou ela queira espirrar nesse momento de retirada de pelos. Porque a gente tem um nervinho no rosto que chama trigêmeo, e que quando a gente puxa esses pelos, meio que ativa esse nervinho. Então aí dá assim a vontade de espirrar, de coçar o olho. É super normal, tá, gente? Então conversem com a sua cliente para ela ir distraindo, para você também passar o tempo, para ela não perceber o tempo que você tá demorando também, porque quando a gente conversa, a gente distrai. Se você não conversar com ela, ela vai ficar séria e vai ficar só focando ali na dor e no tempo que você tá gastando. Agora, se conversar com o seu cliente te atrapalha, então o ideal é que você peça o seu cliente realmente para ficar em silêncio, de uma maneira, né, sutil.
se ela estiver te atrapalhando. A mim já não me atrapalha mais, mas quando eu estava começando, principalmente na hora do mapeamento, quando você tá fazendo aquele desenho, às vezes seu cliente levanta a sobrancelha ali na hora, você acaba riscando errado. Mas aqui na hora da pinçagem eu acho super tranquilo. Talvez, mesmo com a cera, gente, fique alguns pelinhos que sobraram pra trás, igual eu falei pra vocês. Cada pelo às vezes cresce num sentido diferente, às vezes a cera não consegue retirar todos os pelos. Então eu venho aqui com a pinça só pra tirar o que sobrou, porque eu gosto do design mais limpo possível. Então não deixem, gente, pelo pra trás. Tá vendo que o pelo tá ali e tá fora do desenho? Vai lá e tira ele, tá, gente?